acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Amigo, brilha o sol além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se Amigo, brilha o sol. Quando na vida a dor lhe alcançar, não desanime nem cruze os braços, prossiga firme, vai passar. Se o sofrimento vier lhe acossar, não se revolte nem desespere, você tem tudo, vai passar. Dor, sofrer, seguir, vencer, vitórias vêm, é só buscar, não ceder ao que é pior. Se o sol se foi, acenda a luz do amor. Temos muitas vidas na vida, mas devemos nesta vencer. Nosso compromisso é com bem o amor. Não se troca alegria por coisas que perturbam e fazem sofrer. Tudo vale na grande conquista o amor. Quando a tristeza tentar lhe atacar, a natureza em festa ensina, não fique triste, vai passar. Toda amargura ocupa lugar, felicidade e harmonia no coração deixa ficar. Dor, sofrer, seguir, vencer, vitórias vêm, é só buscar, não ceder ao que é pior. Se o sol se foi, acenda a luz do amor. Temos muitas vidas na vida, mas devemos nesta vencer.
se tua dor maior, será um momento de buscar nova compreensão, outra visão do teu sofrer, que te ensina a dor sentida, educando-te a emoção. Então verás a vida assim, a iluminar-te o coração, trazendo sempre a esperança, o sorriso, no otimismo de que a paz virá, que a todo instante lembrar que é preciso sim continuar, sempre aprender, sempre amar. Será um momento de buscar nova compreensão, outra visão do teu sofrer, que te ensina a cada dor sentida, educando-te a emoção. Então verás a vida assim, a iluminar-te o coração, trazendo sempre a esperança, o sorriso, no otimismo de que a paz virá, que a todo instante lembrar que é preciso sim continuar, sempre aprender, sempre amar. Queridos amigos, queridos irmãos, muito boa noite para todos. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos a mais uma das nossas reuniões públicas do Grupo Espírita Foco de Luz de Valinhos. É uma alegria imensa estarmos aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós temos a presença da nossa prata da casa, que é o nosso amigo Márcio, né, que todos já conhecem. E para que a gente possa iniciar a nossa tarefa, hoje, excepcionalmente, antes de fazermos a prece, eu gostaria de trazer uma imagem. Deixa eu pegar a imagem aqui só. Um minutinho. Eu gostaria, em nome do Foco de Luz, de fazer uma homenagem ao nosso amigo Manolo Quezada, que fez palestra para nós aqui no dia 20 de novembro, desencarnou hoje, se eu não me engano, por conta da Covid. Ele que é um trabalhador incansável, foi um trabalhador incansável da divulgação da doutrina espírita, de extremo carisma, né? Então aqui nós prestamos a nossa homenagem a esse irmão e desejamos sinceramente que o plano espiritual superior o recolha com todo amor e todo carinho e que os seus familiares e amigos possam também ser consolados por Jesus. Então, para que a gente possa passar a palavra para o Márcio, a gente vai levar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo, antes de tudo, por mais uma oportunidade de sermos úteis na sua seara, Senhor. Agradecemos a possibilidade da tecnologia que nos dá esse mecanismo de, mesmo durante a pandemia, podermos disseminar os seus ensinamentos, as suas bênçãos por meio da palavra e da internet. Querido Jesus, nós pedimos humildemente que nos sustente, sobretudo que inspire o nosso irmão Márcio, para que ele tenha acesso a recursos espirituais que nos promovam reflexões valiosas, sobretudo
aqueles corações que nos assistem, que se encontram em aflição, em sofrimento, que esses corações em especial sejam consolados. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, vou deixar agora vocês na presença do nosso amigo Márcio e eu volto no encerramento para a gente fazer as vibrações e a prece final. Boa palestra, Márcio. Muito obrigado a todos, dando os nossos cumprimentos de boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui, falando com todos vocês sobre um tema que é muito caro para todos nós, que é o Evangelho de Jesus. E antes de nós adentrarmos ao tema da nossa palestra, eu gostaria de fazer um pedido especial. Vamos passar um pequeno vídeo para que a gente possa se colocar há 2000 anos atrás, na época em que Jesus estava aqui e que ele falava com seus discípulos, para que a gente possa adentrar nessa aura, incorporar esse sentimento de estarmos diante de Jesus como discípulos, ouvindo o seu chamado às nossas oportunidades que são dadas. Pedir para o Ricardo passar o vídeo inicial e logo então a gente entra no tema. Muito obrigado, Ricardo. Vou pescar. Também nós vamos contigo. Filhos! Quem diz alguma coisa de comer? Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. É o Senhor. Trazei dos peixes que agora apanhastes. Vinde, jantai. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão,
filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Segue-me. Senhor, e que será deste? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Para a gente poder entrar nessa aura do Evangelho de Jesus. Todos nós obedecemos às leis que, através de mecanismos profundamente sábios e amorosos, dirigem o nosso processo de evolução aqui na Terra. Sempre houveram espíritos iluminados que visitaram a Terra com o intuito de nos educar, de ser os mestres a nos orientar no nosso caminho de evolução. Toda a história houveram espíritos iluminados na China Antiga, na Índia, na Grécia e tantos outros espíritos iluminados até a vinda de Jesus, o mestre, o exemplo máximo de amor por nós. E ele veio, pois a humanidade estava pronta para recebê-lo. Atingíramos a maioridade espiritual. Poderíamos, então, dar um salto no nosso processo evolutivo. Recebemos um pastor que veio nos dar uma direção segura, veio nos amparar na nossa caminhada, cuidar do nosso processo. Não estaríamos e não estamos sozinhos. Temos um pastor, Jesus. E ele veio exatamente nos educar e nos transformar através das suas atitudes, dos seus exemplos, do seu amor por nós. Jesus simplesmente nos amou. E através do seu amor, ele tem nos transformado. E a humanidade já tem a informação do caminho a seguir, de como é esse caminho da transformação, esse caminho da nossa evolução. Nós já temos a informação. Mas essa informação da Boa Nova, do Evangelho, ainda não se transformou em sentimento, em sabedoria. Então, nós não temos ainda, diríamos, o vaso purificado. Nós recebemos esse alimento puro, mas o vaso ainda não está purificado. Então, ora somos bons, ora não somos.
Ora somos justos, ora injustos. Ora amamos e somos felizes. Outra hora odiamos, somos infelizes. Alegres e confiantes. Tristes e desconfiados. Estamos nesse processo de evolução, onde temos a informação e temos lutado contra os nossos princípios egoístas, os princípios egóicos, para que possamos dar o salto da transformação do amor. Porque houve um planejamento sempre houve, do mundo espiritual. Nós nunca estivemos abandonados. Sempre houve uma direção. Sempre houve uma direção. Nós nunca estivemos abandonados. Sempre houve um guia, um cordeiro, né, um pastor, dando direção a nós. Mas nós ainda não percebemos isso, com a nossa visão estreita de uma única vida. Com essa visão estreita, muitas vezes, nós nos esquecemos de que somos espíritos. E Jesus veio trazer exatamente essa possibilidade da nossa transformação. Que nós quebrássemos os paradigmas, saíssemos do olho por olho, dente por dente, e alcançássemos o ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso foi o que Jesus viveu e nos mostrou como fazer. Nós olharmos lá na bem-aventurança, Sermão do Monte, Jesus olhando o povo lá de cima do monte, olhando, e aquela multidão, né, sofrida, injustiçada, né, e já estamos nesse clima de Jerusalém, vamos voltar também, nos colocar, nos imaginar diante de Jesus, olhando para o alto daquele monte, cada um de nós, e vamos ouvindo aquele sermão, onde ele vai dizendo, bem-aventurado tu que sofres, bem-aventurado tu que choras, bem-aventurado tu que és perseguido, bem-aventurado tu que és injustiçado. E vamos absorvendo esse sermão do monte, tentando, né, resgatar, e vamos nos colocando em quantas situações nos identificamos. Estamos sofrendo, estamos nos sentindo injustiçados, estamos perseguidos, estamos aflitos, precisando de consolo. Em quantas situações nós nos identificamos? E, no entanto, Jesus diz que, por estarmos nessa situação, é que somos bem-aventurados. Por que ele diria isso? Talvez, ou com certeza, Jesus queria nos mostrar que ele não veio mudar a situação política, social, econômica da sociedade. Jesus veio transformar os nossos corações para que a gente saia desse ciclo de dor, esse ciclo repetitivo de dor, de provas, expiações, e a gente, de fato, apresente a outra face, que é a face do amor. É isso o que ele veio mostrar, como ele fez, e nos colocando na possibilidade de também experimentarmos essa situação, darmos a outra face. Ao ódio, mostrarmos o amor. É isso que ele veio nos pedir. Então, por isso que ele falou que na bem-aventurança, no sofrimento, na dor, que muitas vezes ele não estava fazendo uma apologia ao sofrimento, nada disso. Ele estava dizendo, bom, vocês estão nessa situação, vamos então sair dela com dignidade, com força, com crescimento. Né? Não é retribuir o mal com o mal, vamos retribuir o mal com o bem, com o amor. É isso que ele veio nos pedir. E o que ele quer, então? Quer que amemos. Jesus quer que nós amemos. E para esse amor, nós vamos ter que lutar com as nossas tendências egoístas. Tem que lutar com as nossas tendências de estar sempre revidando. Como eu disse, nós ainda estamos presos no olho por olho e dente por dente. Ainda estamos. Né? Estamos querendo justiça toda hora. Toda hora imaginamos com a nossa mente
isso é injusto, eu quero justiça, quero reparação, o tempo todo. Não é que nós devemos nos abster de ter opiniões, não é isso. Eu estou dizendo com relação a qual tipo de atitude que devemos ter. Foi o que ele nos ensinou. Né? Porque o outro é o outro. Mas as nossas atitudes com relação a esses fatos, aos fatos, vai causar no outro uma reação. Assim como ele causou em nós. E essa ação e reação, nós vamos ficando presos à lei de causa e efeito. Então, se nós somos a causa do mal, teremos um efeito igual. Mas, se somos a causa do bem, também teremos uma resposta do bem e do amor. Então, meus irmãos, a montanha que a gente vai ter que subir, essa montanha, né, é transpor a montanha do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Então a gente se pega muitas vezes nessa situação, nas nossas querelas, nas nossas, né, nos nossos julgamentos, nas nossas opiniões, a gente se pega muitas vezes, mas eu tenho razão. Sim, muitas vezes nós temos razão. Mas nós já conhecemos o Evangelho de Jesus. E por esse fato, só por esse fato, por já conhecermos o Evangelho de Jesus, mesmo que tenhamos a razão, o outro tem a necessidade do amor. E para amar o outro, para pacificar o outro, muitas vezes exige que abdiquemos da nossa razão e colocamos o sentimento, uma causa maior, que é o amor. Lembrando do nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, nas mais diversas vezes, ele não era dado a dar muitas entrevistas, mas nos livros dele, nas entrevistas, sempre que ele era chamado em alguma situação, ele nunca criticou ninguém. Ele sempre alimentava e olhava o lado bom e o lado do amor naquela situação. Me lembro dele numa situação quando perguntaram que ele se posicionasse de uma forma assim, o que você acha do aborto? Quando todos imaginavam que ele ia fazer uma defesa, né, ou seja, ia atacar aquelas pessoas que eram a favor do aborto, ele disse, eu, na minha pequenez, agradeço pela minha mãezinha não ter me abortado. Olha que grandeza dele, né? Que humildade. Né? Então, ele não foi para a luta, não foi para a briga, não. Ele falou, eu agradeço a Deus pela minha mãe não ter me abortado. Né? E se a gente fizer um pequeno paralelo, né, estamos aqui no meio de uma pandemia, né, tudo isso acontecendo, vamos colocar assim, né, e se Jesus estivesse aqui entre nós? Será que ele estaria, né, nas redes sociais, né, dividindo, como todo mundo fala aí, causando polaridade, polarização? Ele estaria criticando, o que ele estaria fazendo, será? Ou será que ele, ao invés de estar falando, ele estaria fazendo? Né, talvez estivesse, né, nos lugares mais humildes, mais necessitados, onde mais precisassem de um socorro, os esquecidos do mundo. Talvez Jesus estivesse ali. Não participando de nenhuma divisão, não, ele estaria somando o amor, trabalhando e operando por amor. Eu acredito que ele não tomaria partido nenhum de ninguém, não teria nenhuma opinião. Né? Acredito que ele estaria trabalhando. Se a gente pegar os evangelhos, né? O evangelho de Jesus, nas perguntas que os fariseus faziam a ele, é lícito pagar o tributo, sim ou não? Mas a mulher foi pega em adultério, precisa ser apedrejada. Jesus sempre saiu pelo caminho do amor. Quem estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. É lícito pagar tributo a César? De quem é essa moeda? De quem é essa efígie? É de César? Então a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele sempre saiu pelo caminho bom, pelo caminho do amor, pelo caminho da concórdia, de somar, nunca dividir. Ele bateu firme,
com a questão religiosa, com os fariseus. Né? Não é que ele não gostava dos fariseus, ele tinha uma pretensão para brigar. Se a gente pegar o evangelho, está sempre lá, fariseus, eles estavam pegando, porque os fariseus eram aqueles que estavam na posição de pastores. Eles estavam na posição daqueles que deveriam guiar o povo. Mas como é que eles poderiam guiar o povo com aquelas atitudes falsas? Não eram verdadeiros. Não estou dizendo todos, mas os que se apresentavam, as brigas que aconteciam, a política envolvida junto com a religião, tudo misturado, tudo misturado com questões materiais e humanas. Enquanto que o papel da religião é a nossa ligação com Deus. Então, por isso que Jesus pegava pesado com os fariseus, porque eles eram maus pastores. Eram maus pastores, eles não estavam guiando o povo. Não estavam guiando o povo ao encontro com Deus, que era o papel dos pastores. Né? Então eu penso isso, que Jesus não estaria alimentando polêmicas, ele estaria trabalhando e amando, como sempre fez, e acredito que até hoje ele ainda faz isso pela humanidade, que ele nunca abandonou. E se nós pegarmos essa reflexão do que Jesus talvez estivesse fazendo num momento complicado como esse, vamos chamar de momento complicado, mas eu penso que em Israel, há 2000 anos atrás, talvez estivesse mais complicado do que está hoje. Né? A gente não sabe, né? Mas vamos chamar hoje que está complicado, está difícil, vamos colocar isso, é o que todo mundo está dizendo. Mas se nós pegarmos essa reflexão de como foi o papel de Jesus, como foi a atitude de Jesus, talvez não, com certeza, nós vamos mudar nosso comportamento. Se nós colocarmos o comportamento de Jesus como guia das nossas atitudes, nós pelo menos vamos parar um momento. Será que eu estou com razão? Será que eu preciso fazer dessa forma? Né? Ou seja, eu já conheci o Evangelho, o Evangelho é para mudar, eu já tenho essa informação, a informação eu tenho, mas eu ainda não estou transformando, eu não consegui transformar isso em ação. Né? Nós estamos ainda lutando nesse processo. E Jesus veio e mostrou que a opção, o caminho é amar. Né? Sobre o apacenta as minhas ovelhas, tem uma mensagem do nosso querido Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Viva. No Fonte Viva, Emmanuel pega trechos, né, versículos do Evangelho, e ele pegou exatamente esse, em Jesus, em João 21:17, apacenta as minhas ovelhas. Eu vou ler para a gente refletir um pouquinho sobre isso. E Emmanuel começa. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Jesus pediu, estava ali pedindo para que Pedro continuasse o apostolado de Jesus. Esse foi o pedido de Jesus para Pedro. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas a favor de disciplina compulsória. Nada disso. Nem gritos, nem xingamentos. Nem cadeia, nem forca. Nem chicote, nem vara. Nem castigo, nem imposição. Nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados. Nem lamentação e nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Ajuda o próximo ao invés de ver gastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência
e da frutificação no instante oportuno. O tempo. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. A gente só precisa alimentar o lado bom dos nossos irmãos e deixar que Deus vai fazer o resto. Nós não vamos conseguir corrigir e mudar ninguém. Nós só vamos conseguir corrigir e mudar a nós mesmos. De tanto insistirmos nessa luta, de passarmos por cima, de transformarmos os nossos instintos egoístas em virtudes de amor. Essa é a nossa luta. E para a gente poder entender, né? Olhando só a vida terrena, uma única existência, fica muito difícil poder compreender a justiça. Mas lá no Livro dos Espíritos é lei de justiça, de amor e de caridade. E a lei de justiça, de amor e de caridade, ela se apresenta para nós, né, através da reencarnação, das reencarnações. Agora nós não estamos lembrando, não estamos vendo, mas quando estivermos lá no mundo espiritual, com a nossa consciência plena das experiências que tivemos, das pessoas que estiveram conosco, das suas atitudes, quem eram elas, o que nós fizemos a elas, o que elas nos fizeram, e nós vamos conseguir entender que sempre houve amor, misericórdia, que Deus sempre nos colocou nas situações para que pudéssemos experimentar os dois lados. Porque é fácil eu falar só aqui desse lado. Mas quando é que eu vou poder saber o que o outro passa, para eu poder entender e desenvolver a empatia por aquele que sofre? Ou por aquele que está com alguma dificuldade? Ou por aquele que tem determinada opinião? Para a gente poder entender que é transitório. A vida é transitória. Estamos aqui numa experiência carnal. Nosso espírito é eterno. E nós vamos voltar para lá. Nosso amigo Manolo já foi, voltou. Né? A vida é breve. E nós só vamos conseguir entender quando estivermos lá de lá. Nesse momento nós precisamos confiar. Através do nosso intelecto, da nossa razão, conhecemos as leis divinas que regem a nossa encarnação, ter essa fé e essa luta. Essa luta. Nós só vamos poder falar direito de verdade quando a gente estiver do lado de lá. Então, na adversidade, no momento difícil, é que nós temos a oportunidade da transformação. Então, para a gente poder entender, o outro faz alguma coisa para a gente, mas foi o outro que fez. O que é que eu vou devolver para ele? Isso, o outro pode fazer o que ele quiser. Agora, o que eu posso fazer? Eu não estou dizendo que a gente não precisa examinar, né, atitudes que são corretas, morais ou imorais, nada disso. Não estou dizendo que a gente tem que ser alienado, nada disso. Nós temos sim, faz parte da razão humana, analisar o que é correto, o que é moral, o que é imoral. Faz parte da natureza humana. Nós estamos avançando intelectualmente para isso, para fazermos escolhas. O que nós não podemos é condenar. Nós vamos sair do olho por olho, dente por dente. Nós vamos usar o nosso raciocínio para não aplicar aquela atitude incorreta nas nossas vidas. Então, isso é nossa responsabilidade. Isso é opção nossa. Né? O que eu vou devolver para o mundo, o que eu vou mostrar para o mundo, é uma decisão nossa. Mas a responsabilidade também é todinha nossa. Estamos aí na lei de causa e efeito.
Então, vamos ampliar o nosso ponto de vista. Vamos olhar as situações. Somos espíritas. Sabemos, acreditamos na sobrevivência do espírito, na reencarnação. Sabemos que estamos aqui num processo educativo. Então vamos acalmar o nosso coração. Não estamos sozinhos. Jesus pediu a Pedro, alimenta o lado bom e deixa que o resto o Senhor fará. Ou seja, cuida de você. Cuida das suas atitudes. E ao cuidar das suas atitudes, você também está cuidando do outro. Nós só vamos poder transformar o outro com as nossas atitudes. Não adianta só falar. Eu estou falando aqui para vocês agora, mas esse cara está fazendo, não estou. Estamos lutando todos os dias. Todos os dias lutamos com as nossas imperfeições. E como é que a gente vai, sem grito, insulto, crítica, divisão, nada, é união, é lutarmos para amar. Né? E quando Jesus pediu para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. No começo do vídeo a gente começa até a ver, Pedro assim está tristão, o olhar vago, não sabe, meio perdido. Claro, logo depois da crucificação de Jesus, ele que amava Jesus de verdade, o defendeu Jesus, quando foram prender Jesus, ele tirou a espada, cortou a orelha do soldado Malco, o Senhor, vou até a morte por você, pelo Senhor. E logo depois ele negou Jesus 3 vezes. Frágil, como nós, humano, como nós também somos humanos, frágeis. E há quem diga que Jesus, ao perguntar para Pedro, ama-me uma vez, amas-me, Pedro, 2 vezes, 3 vezes, Jesus estava ali cicatrizando o espírito de Pedro. Para que Pedro saísse daquele sentimento de revolta, de remorso, de culpa. Ele estava ali recuperando Pedro, colocando ânimo, força, para que ele pudesse ser a pedra que iria sustentar a igreja. A igreja no sentido, não a religião católica, não é isso, mas a igreja no sentido da cristandade, dos princípios cristãos. Então é isso, Pedro era frágil, muito parecido com a gente. Ora a gente tá bom, ora não tá, e Pedro também. E no entanto, olha o que ele fez, com uma decisão firme, lutou contra os seus instintos e praticou. Uma luta, ele viu no outro, no próximo, aquela condição de se melhorar. Ele encontrou no trabalho de ajuda ao próximo, de se colocar no lugar do próximo, como um caminho de transformação. Mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Perguntaram para Jesus. Está lá em Lucas, acho que 25, não lembro direito, 17. O bom samaritano. Então, Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus contou. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, quando foi assaltado. Bateram e deixaram quase à morte, largado no caminho. Casualmente, vinha por esse caminho também, seguindo em direção a Jerusalém, um doutor da lei, e passou ao largo. Casualmente também veio um levita, que era o guardião da lei. E também viu um homem e passou ao largo. Mas o samaritano, vocês sabem, era uma parte da sociedade de Israel que era considerada uma pessoa de má vida. Era uma pessoa desprezível. Era uma pessoa desprezível, de má vida, e no entanto, o samaritano, por ser desprezível, ser uma pessoa de má vida, ter todos os defeitos que a sociedade poderia colocar, ele viu aquela pessoa ali caída, desceu do seu cavalo, ele poderia passar direto. Ele desceu, olhou, não conhece a pessoa, foi lá, como está lá em Lucas, untou-lhe, pensou-lhe as feridas, passou vinho e azeite, fez ataduras, colocou ele sobre o seu cavalo, quer dizer, ele foi a pé, colocou a pessoa que ele achou no meio do caminho sobre o seu cavalo, levou até uma estalagem próxima, cuidou dele durante aquela noite, cuidou. E no dia seguinte, deixou expresso ao dono lá
do hotel, da pousada. Olha, eu vou me ausentar, tá aqui 2 moedas, cuide dele por mim. E se o que gastares na volta, a mais, na volta eu lhe restituirei. É a pergunta de Jesus. Então, quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Então, o pedido de Jesus para Pedro é que nós também podemos, não é que nós podemos ser pastores, querendo ou não, nós somos pastores. Nós estamos com as nossas atitudes, com os nossos atos, com o nosso comportamento, nós estamos educando. Então, é errado ter opinião? Não é errado ter opinião. Mas o que é que nós estamos construindo com essa opinião? Nós estamos unindo ou desunindo? Estamos colocando aquele band-aid, aquela aguinha da paz sobre aquela briga? Ou estamos jogando gasolina naquela fogueira? É isso que nós temos que pensar. Porque, lembra, eu falei que nós fazemos parte de um projeto, de um planejamento espiritual. Estamos numa encarnação. Sabe-se lá quantas já tivemos e quantas ainda teremos. Estamos aqui dentro de um núcleo familiar. Às vezes a família é harmoniosa, às vezes não. Né? Mas que inteligência foi essa que reuniu esse grupo com essa família? Qual o intuito disso? Então, essa é a contribuição da doutrina espírita. Para a gente olhar para o cristianismo, para os ensinamentos e atitudes de Jesus, e nós entendemos a lógica disso. Se nós ainda não estamos com o nosso sentimento, com o nosso coração aberto para essa transformação, mas ao menos essa informação, pelo raciocínio, nós já vamos assimilando o que é correto fazer. Né? O que é correto fazer. Então, se nós olharmos, né, vamos pegar um exemplo do Brasil, né? Todo mundo está falando do Brasil, se a gente ligar a televisão, é o Brasil, tá mal, tá ruim, tá mal, não estou nem negando, realmente estamos numa dificuldade. Né? Mas o que é que nós vamos alimentar para poder que isso diminua? Qual é o objetivo? Salvar vidas, pacificar. Né? Se a gente olhar, tem pessoas que precisam trabalhar, outras não precisam trabalhar, outras têm que ficar em casa, outras não. Outras acham correto uma coisa, outras são opiniões, e todos estão corretos. Dentro do seu ponto de vista, estão corretos. Então há que se ter respeito da nossa parte. Sem criticismo. Então, lembra o que Emmanuel falou? Alimenta a boa parte. Em qualquer divisão, em qualquer circunstância, sempre vai haver um caminho do meio. Sempre vai haver um caminho do amor, da humildade. Porque essa luta de transformar os nossos princípios primitivos, egoístas, é uma luta muitas vezes dolorosa. Mas ela exige prática, a gente vai ter que praticar isso. Vai exigir constância, vai exigir perseverança, dedicação, trabalho. Amar dá trabalho. O que não dá trabalho é ficar em casa, quietinho ali. Né? Mas é uma escolha. Amar dá trabalho. Amar dá trabalho, porque a gente tem que sair de nós mesmos e colocar o outro no centro. Criar empatia. Criar empatia. E é disso que o mundo precisa. Quando Jesus disse que bem-aventurados os aflitos, era isso, para a gente quebrar esse ciclo de dor, de provas, expiações, e passarmos para um mundo de regeneração. Quando que o mundo vai passar, um mundo de regeneração, de mundo de amor? Quando a humanidade estiver amando. Não vai haver, por exemplo, a ONU poderia vir falar, olha, a partir do ano 2021, julho, todas as pessoas são boas. Não existem mais pessoas más no planeta. Uma lei. Né? É uma lei. Agora é lei que todo mundo é bom. Mas é possível mudar assim? Vai exigir tempo, trabalho, entendimento, humildade. Vai exigir também estudo da nossa parte, estudarmos as leis,
né, vai implicar de nós também muita humildade, nos colocarmos em oração. Senhor, não consigo. Senhor, me auxilia. Quero ser uma pessoa melhor. Né? Quero ser, Jesus, quero ser o seu pastor aqui na terra. Quero ser, Senhor. Aonde eu estiver, com as pessoas que me cercam, quero ser um pastor. Quero ser aquele que soma, que dá alegria, que transmite fé, esperança, consolo. É isso. E vai exigir também comunhão nossa com Deus, através da oração e da oração viva, que é praticar o amor. Praticar o amor. Né? Segundo Emmanuel, né, não canso de falar, a nós tão somente cabe alimentar a boa parte dos nossos irmãos. É só isso. É só isso. Só que a gente até começa, mas aí vem o racionalismo. Ah, mas eu fui lá no centro, comecei a fazer assim, mas, nossa, aquela pessoa fala assim, o outro falou assado, pronto, perdemos o objetivo. Perdemos o objetivo. O objetivo da nossa reunião enquanto comunidade é aprendermos a amar. Nós não podemos pegar todos os nossos conceitos, estamos com o nosso vaso cheio. Não, para a gente poder entrar uma água nova, limpa, temos que esvaziar. Esvaziar o nosso vaso. Temos que nos esvaziar e deixar que essa energia nova, da boa nova, que já tem 2000 anos, né? Jesus falou com Pedro, já tem 2000 anos que Jesus falou com Pedro. E Pedro, então, tem 2000 anos à nossa frente de luta com ele mesmo para poder ser aquela pessoa por amor. Nós estamos agora aqui, eu não sei, começamos nessa encarnação, talvez, na outra anterior, não sei, mais assim, fortemente, estamos agora num grupo, numa comunidade espírita, buscando o aprimoramento das nossas capacidades morais, intelectuais. Então, tudo bem que Pedro está 2000 anos à nossa frente, não tem problema, mas é a nossa oportunidade. Pedro foi Pedro e nós. Né? Se tem alguém lá em outra cidade, qualquer lugar, fazendo algo que te incomoda, ore por ele. Deixa que a justiça divina acalme o teu coração. O outro é a responsabilidade dele. E um dia, essa pessoa que você acha que ele está fazendo algo ruim, ele vai ter que estar de frente com essa consciência eterna. E vai ter que compreender que o que ele estava fazendo estava errado. Ele vai ter que mudar. E além de mudar, muitas vezes vai ter que reparar. Vai ter que reparar o mal feito. Então, meus irmãos, nós somos espíritos numa experiência carnal. E aquilo que a gente não compreende, mas por quê? Né? A gente sempre brinca, nasci numa família livre, né, numa família alegre, todos palmeirenses, aí nasce aquele corintiano no meio, né, some com a sobremesa de todo mundo. Tinha uma brincadeira com todo mundo, só para descontrair. Mas o que será que nós fizemos aquele irmão numa outra vida? Quem será que ensinou ele a ser assim? Às vezes nós mesmos. E agora estamos tendo a oportunidade, ele veio como filho, né? Um professor vai saber o que ele fez, e agora tem a oportunidade, através do trabalho digno dele, né, de levar aquelas pessoas para Deus. Mas é uma escola de economia, tudo bem, mas uma economia justa, digna, moral. Porque o que existe no macrocosmo é reflexo do que tem no microcosmo. O que existe na direção de um país, o que existe na direção de uma cidade, o que existe na direção do mundo, somos nós. É reflexo do que a maioria do planeta é. É a situação atual da maioria da população humana. É um reflexo. É um reflexo. E nós temos que aprender isso, que nós vamos... Com o que eu quero contribuir? Nós vamos contribuir com o quê? O que eu vou dar para o mundo? Nessa pandemia, nessa dificuldade, nós estamos tendo a oportunidade de colocar o nosso melhor ou o nosso pior para fora.
Né? Muitas vezes a gente acaba colocando umas coisas ruins para fora, mas me perdoe, desculpe. Né? É doloroso a gente ter que reparar. A gente fala às vezes uma bobagem para um amigo, uma pessoa querida. É doloroso para a gente, fere, né? Nos fere. Às vezes fere o nosso orgulho, a nossa vaidade, mas me desculpa. Vamos refazer. Vamos refazer. A escolha é nossa, meus irmãos. Nós é que vamos escolher o que fazer, o nosso comportamento. Então, quando Pedro pediu para Jesus, aliás, quando Jesus pediu para Pedro, Pedro não estava pronto, não era perfeito. Se Pedro já estivesse perfeito, não estaria aqui, assim como nós. A nossa perfeição se dará através das nossas existências, da nossa relação com os nossos vizinhos, com as pessoas da nossa comunidade, no nosso trabalho. Né? É todo mundo corrupto, mas deixa eu ver aqui o que eu estou sendo, onde eu estou sendo corrupto, o que eu estou corrompendo aqui. Né? Se me incomoda tanto a corrupção, me incomoda no sentido de, fico irritado com a corrupção. Né? O que eu estou fazendo? Deixa eu olhar aqui minhas atitudes. Estou correto? Como disse Pedro, Jesus aos doutores da lei, né? Quando afrontaram ele da mulher adúltera. Na lei diz que ela precisa ser apedrejada. Né? E Jesus falou, bom, então tudo bem, vamos apedrejar. Só que assim, só quem tiver sem nenhum pecado, quem nunca errou, joga pedra. Joga pedra. Ninguém jogou. Ninguém jogou. E poderia, talvez nós vamos ver os nossos erros, as nossas atitudes e mudar o rumo. Mudar o rumo. Nós estamos na travessia. Às vezes tem tempestade, ondas grandes, mas nós estamos na travessia. Nós podemos mudar o rumo. Podemos mudar o rumo. E são pequenas atitudes. Meus irmãos, a gente já vai chegando para o nosso final. Não é muita coisa, tudo coisa que vocês... Só estou falando de coisas que está todo mundo, né, careca de saber. Né? Mas é bonito a gente refletir nisso, para que a gente possa voltar para o eixo. Né? Somos cristãos, qual atitude deve ter um cristão? Qual o comportamento de um cristão? Porque, querendo ou não, nós somos pastores. No sentido de que somos imitados. Somos imitados. As pessoas nos imitam. Assim como nós também temos a possibilidade de imitar ou não. E o que é que nós vamos imitar? Podemos fazer como Jesus, como Pedro, como tantas pessoas que estão pelo mundo, muitas vezes, sem nome, mas tendo atitudes dignas, comportamentos de moral elevada. Não é? Basta ver, a gente vê às vezes as pessoas fazendo boas atitudes, uma pessoa, né, fazendo uma atitude de caridade, de benevolência, uma pessoa tendo uma atitude digna muitas vezes, isso nos emociona, isso faz com que muitas vezes nos motive a imitarmos. Então é isso, alimentar o lado bom. Alimentar o lado bom. É isso que nós podemos... A nossa parte é essa. Nossa parte é essa, é alimentar o lado bom. E a gente começa por onde, né? Por onde que a gente começa? Por onde que a gente começa essa luta? É no nosso dia a dia, com as pessoas que estão próximas de nós. Me lembro de quando Madre Teresa de Calcutá, aquele trabalho maravilhoso, né, quietinha na Índia foi fazendo, até que viram aquela obra erguida. Puro amor. Né? Ela foi atrás de todos aqueles que a sociedade não queria. Todos aqueles que a sociedade rejeitava, ela foi atrás. É desses aqui que eu vou cuidar. É desses aqui, tanto é que ela fala que ela recebeu o chamado dentro do chamado. Porque ela já estava numa ordem, ela já era madre, já estava lá numa ordem. Mas ela disse que ela recebeu um chamado dentro do chamado, ou seja, ela já tinha atendido o chamado religioso. Mas dentro daquele chamado ela recebeu um outro chamado ainda. Ajude os pobres. Fique com os mais necessitados. Ela falou isso. E aí, no dia que ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, que era, dentre tantos prêmios que ela recebeu, o Prêmio Nobel da Paz, me parece que era um jornalista, não me lembro direito, perguntou a ela assim, Madre, como podemos fazer para contribuir com a paz mundial? Né? Ou construir a paz no mundo? Né?
ela, sem titubear, disse assim: voltemos para os nossos lares e amemos os nossos familiares. Ou seja, nossa obra. Volte para o lar, para a nossa casa. A gente começa ali. Se todo lar, esse é o projeto, se todo lar, toda família conseguir pacificar, ter equilíbrio, toda a família, se Jesus, com o seu evangelho, se instalar dentro de cada lar, passamos do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Começamos por aí. Então é isso, meus irmãos. Eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse tema que para mim é tão caro, que é o Evangelho de Jesus. E o meu convite é esse. Meu convite é esse, que a gente sempre volte às Escrituras, sempre volte ao Evangelho de Jesus, para que nos momentos difíceis, que a gente está ficando meio perdido, a gente volte para o eixo e siga a nossa caminhada para o amor. É isso. Muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. A gente agradece imensamente ao nosso amigo Márcio pela palestra emocionante. O toque do vídeo também ajuda a entrar no ritmo da coisa. É muito bonito, né? Isso aí chama-se criar sintonia. Então. Vamos criar uma sintonia. Porque se a gente está triste, se a gente está angustiado, busca um bom livro, saia, deixa a CNN, deixa a Band News, esquece isso, sai da CBN, né? Pega um livro espírita, vai ler o Evangelho de Jesus, muda a sintonia, né? Muda tá em outra faixa. Exatamente, né? É por isso. É isso, Ricardo. Vamos voltar para a sintonia do amor. Bom, nesse clima de paz, de harmonia, de alegria, nós queremos elevar o nosso pensamento a Jesus mais uma vez, em agradecimento por mais essa oportunidade que nós tivemos de receber as bênçãos de Jesus por meio dessas reflexões valiosas que nos foram trazidas. E nós que recebemos tanto nessa noite, vamos dividir com aqueles que mais necessitam. Nós vamos vibrar intensamente pelo nosso planeta Terra, que está doente em todos os sentidos. Vibremos para que o amor de Jesus alcance cada coração matriculado neste planeta, fortalecendo a fé, fortalecendo a esperança e a resignação. Vamos vibrar em especial por todas as pessoas que estão em aflição por conta da Covid. Quanto possível seja aliviado o sofrimento físico, seja fortalecido a esperança, fortalecida a resignação, a fé no suporte integral de Jesus. Que não falte suporte a nenhuma lágrima derramada nesse mundo. Querido Jesus, pedimos humildemente que nos abençoe, que nos proteja o quanto possível, que esclareça a nossa consciência da responsabilidade que temos no enfrentamento dessa pandemia. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Meus amigos, estou encerrando a nossa transmissão de hoje. Fiquem todos em paz, com Deus, bom fim de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite para todos. Tchau, obrigado, boa noite.